E o Dani não gosta de financeiro. E eu falei para ele, olha, só que nós só estamos nós dois. Alguém tem que fazer uma coisa, eu faço uma, você faz outra. A gente plantou um sistema, a gente E tem um aí, sistema hoje. agora sistema ele gerencia. Então, assim, porque tem partes que você tem que ter a confiança da pessoa. Então, hoje, eu viajo e fico tranquila, porque o escritório é gerido por ele. É óbvio que ele tem as pessoas que assessoram. Pessoas abaixo, mesmo a mas você... parte de marketing. Mas isso foi uma evolução maravilhosa. A gente hoje, o sistema me dá fluxo de caixa. Sabe? Você consegue ver tudo Eu consigo ver 6 meses na frente, sabe? Você consegue ver. E é um sisteminha básico, entendeu? Para o nosso mercado, nada muito sofisticado e tal. Então foi indo assim, né? E a gente pegou toda essa evolução do marketing, do digital. Então ela comprou a câmera, aí eu comecei a entender. E aí foi, cara, você para pensar, são 20 anos fotografando. Caramba, né? Verdade. E qual que é a vantagem? Porque assim, quando a gente faz a produção, que a gente vai chegar, todas as fotos que você vê no livro, ou que vocês verem no nosso site, é sempre de como a gente entrega pro cliente. Caramba, tá? Todas as fotos. A gente sempre entrega pronto. O nosso diferencial é aquilo que você vê. Então, assim, não é que eu faço só uma produção pra gente. Eu entrego pro cliente e pronto. Tem um processo, o cliente pode... O cliente entra pra morar. Pra morar. Não, e tem um detalhe, por exemplo, tem muitos Instagrams hoje que as pessoas desenham 3D, então é uma idealização. O nosso Instagram é 100% obra viva. O processo do trabalho é um processo que foi desenvolvido por mim lá atrás, né, quando eu me iniciei, e foi sendo aperfeiçoado. E por que o Dani também se aperfeiçoou em foto? Que é assim, o trabalho ele tem que ser mostrado. E para você mostrar um trabalho, é interessante que você mostre o trabalho 100%. Sim. Então, eu sempre falo, a nossa profissão não é um gasto, a nossa profissão é um investimento. Total. Porque se você pegar todos os apartamentos, ou casas, ou escritórios que hoje são entregues, eles nunca são entregues 100%. Você pega um apartamento, o que a construtora entrega? As áreas molhadas. Então, ele põe um piso na cozinha, porque ele tem que fazer uma impermeabilização, um piso no terraço e piso no banheiro. Acabou. Na sala não tem piso, não tem gesso, Tudo não tem nada. Então, quando a gente até vai antes da compra, às vezes o cliente nos procura e fala, olha, Marília, eu estou vendo 3 ou 2 apartamentos, vai dar uma olhadinha, o que tem. Nossa, que legal, vocês entram na parte de consultoria de venda. Exatamente. Porque às vezes, por exemplo... Onde o sol nasce melhor. E outra coisa... O cliente às vezes chega e fala assim, Marília, o meu sonho, já aconteceu, é ter um closet grande. Porque às vezes o cliente está entre comprar um antigo e comprar um novo. Né? E aí você olha, Maria, você vai falar, aqui não cabe. Só de olhar. É que às vezes o cliente também quer saber se o investimento que ele vai ter, por exemplo, ele pegou um apartamento seminovo, ou novo, ou menor, se a reforma que ele vai fazer vale a pena. Nós tivemos um caso agora recente, que um cliente estava procurando um apartamento, estava muito preocupado com os números do apartamento, porque hoje em dia são caros, né? Ele resolveu investir num apartamento de 50 anos atrás, né? Ele comprou um apartamento muito barato e deu 100%. A gente fez absolutamente tudo, mas quando eu digo tudo, só ficaram as paredes estruturais. Nós mudamos caixilho, tudo, porque era um apartamento de 50 anos. Ele fez um investimento menor, muito menor do que se ele fosse comprar um apartamento hoje, porque os apartamentos atuais, eles têm muitas vantagens, né? Tem infra, né? Não é só infra, tem a parte de modernização. Então, o que hoje está muito em moda? Você tem uma área gourmet. Então, os apartamentos antigos, os terraços são menores. Os apartamentos hoje são maiores, os terraços. Então, você tem um investimento na parte gourmet, né? Ele teve um investimento, porque tudo que ele comprou neste apartamento era um apartamento de 430 metros, tudo gigante. Porque antigamente, assim, então o banheiro era enorme. Cômodos enormes. Então, a valorização, a gente fez atualização neste imóvel e o cara ficou com grandes espaços. Então, como é o processo de trabalho nosso? O cliente nos procura, às vezes antes ou depois que comprou o apartamento, a gente faz uma entrevista, ele passa um briefing do que ele e a mulher, ou ele e o sócio num escritório, ou uma casa de campo, ou vai morar sozinho, ou acabou de se divorciar, tem várias situações. Então, a gente entra nesse modus vivendi deste cliente. E muitas vezes a gente até descobre coisas que nem ele tinha pensado. A gente tem um formulário de briefing tão preciso que o próprio conforme as perguntas vão sendo faladas, ele fala...
Não pensei nisso. Porque é muito importante você ter o briefing certo, né? Exato. E aí você vê, se às vezes nós temos clientes que às vezes não tem filho, tem pet, então a gente tem que valorizar isso. Então tem a pia Se do ele quer ter pet. filho ou não. Então tem toda uma história. Então a gente pega esse briefing e a gente faz uma primeira entrevista, né? E com essa primeira entrevista a gente já faz um tipo de começa a dar umas ideias e faz um projeto. Depois que ele aprova esse projeto, a gente faz um 3D, que hoje é muito atual. Sim. O 3D é um né? mecanismo muito importante, porque fica muito parecido. Para o cliente visualizar. Para o cliente visualizar. Aí a gente faz um orçamento do investimento dele. Então, ele inicia a obra com um orçamento verdadeiro e com prazo verdadeiro, com um cronograma. Então, ele não entra no escuro. E o que é legal? Nós acompanhamos passo a passo todas as compras dele, desde a pedra que ele escolheu para coisa. E às vezes a gente orienta, olha, eu acho que isso aqui pode dar um problema, ou tá menor, ou vai maior, vamos fazer isso. A gente sempre vai trocando ideias, mas ouvindo muito as necessidades, tanto financeiras quanto de desejo dele, da esposa, enfim. Então, é um processo que tem dado certo. Aí, quando a gente começa a executar, a gente tem um leque de fornecedores que são muito fiéis a gente e que são reconhecidos por serem fornecedores que são pontuais, que sabem trabalhar entre si, que é super importante, isso que ninguém... Sabe assim? Surreal. Então, você sabe como está a mão de pintar. Vai escutando. É um caos. No início da minha carreira, eu pegava um pintor aqui, um marceneiro ali, o encanador, cada um estragava um negócio e ninguém era de ninguém. Hoje a gente tem como norma pegar um engenheiro que vai gerenciar toda essa turma e ele vai ser o pai e a mãe. Perfeito. E fica uma pessoa no apartamento o tempo todo. Engenheiro full time. E aí, Desculpa, Marília, não é estagiário. Engenheiro. É engenheiro. Cara que sabe de obra. Cara que sabe de obra, porque o que acontece? Ele tem cronograma, vamos dizer, ele vai controlando a equipe. Ele gere a obra de verdade. Ele gera, aí a gente fica sem problema. A gente consegue fazer entrega na obra, entrega material, ele é responsável, tudo ele é responsável. Então, você não tem aqueles problemas que a gente ouve falar. E posso falar? Do ponto de vista de fornecedor. É a melhor coisa ter um engenheiro na obra. Sim.